Vamos lá. Falei que em 2011, né, recebi um comentário sobre a questão da necessidade trabalhista, mas antes do comentário da necessidade trabalhista eu já tinha tentado trabalhar porque eu tinha medo de ataques sociais em relação. E mesmo eu já sabia de alguns versos específicos que falavam sobre a necessidade de trabalho. Então, esse ponto. Aí, eventualmente, é feito depois, né? Depois de eu buscar trabalho. Justamente porque eu tinha medo de ser atacado e medo de que talvez fosse pecado não trabalhar no secular. Então, fui buscar a atividade. Ok. Com base nos versos que eu já tinha. E por algum medo social. Só que em 2012 já havia acontecido algum ataque ou algum comentário no sentido de que se deveria trabalhar no secular, mas isso dependeria de confirmação do Novo Testamento. E eu achei que o Novo Testamento estava confirmando isso. Só que a questão é, eu não interpretei o comentário social que eu recebi 100% exatamente porque dependia dessa confirmação do Novo Testamento. Eu não tinha lido o Novo Testamento ainda, o Novo Testamento poderia dizer algo diferente. Né? E eu achei que não, achei que o Novo Testamento estava dizendo mais ou menos a mesma coisa. Né? Talvez com ideias diferentes, mas estava sugerindo a mesma coisa. Ou alguma ideia convergente. Né? Então, justamente, dependia dessa confirmação. Então, eventualmente, aí que tá. Poderia, mas é que tá. Dependeria de uma confirmação, mas que ainda não era 100%. Então não adianta dizer assim, mas então eu li o Novo Testamento e entendi que eventualmente, de alguma forma, se você precisa de recuperação espiritual, de alguma forma é pecado deixar de trabalhar, então, eventualmente, o comentário da pessoa seria um comentário correto, mas eu não teria trabalhado por esse comentário, mas porque eventualmente o Novo Testamento estava dizendo mais ou menos a mesma coisa. Sim, isso é um ponto. Acontece que, por mais que eu tivesse essa confirmação, não quer dizer, duas coisas, como eu já falei nos vídeos anteriores, não quer dizer que não haja possibilidade, que eu não entendi algum verso que diga que não precise trabalhar no secular. Então, havia essa possibilidade. E aí que tá, para provar isso, e agora eu acho que o pessoal está acreditando, eu tenho prova. E sempre que eu tenho prova, são raciocínios que ou levantam muita probabilidade da minha tese ou realmente comprovam 100% da minha tese. Veja só, em 2013, eu não fui consultar a Bíblia especificamente para verificar se o trabalho secular era obrigatório ou necessário. Eu não fui fazer isso porque em 2013, por mais que eu tivesse medo de ser criticado por não trabalhar no secular, eu tinha medo de saber da informação se eu precisava trabalhar no secular, porque se Deus dissesse na Bíblia que precisava fazer isso, eu não teria coragem de fazer. E eu não sei se eu ia conseguir, no caso, naquele momento, ingressar numa atividade específica. Nem que eu parasse o voluntariado só para focar numa atividade, mas eu não sei se eu ia, seria um risco, né? Porque eu não sei se eu ia conseguir ingressar numa atividade. E tampouco executar. Então, peraí, como assim? O que eu estou dizendo, claro, em 2012 eu posso, isso que eu estou tentando dizer, eu posso eventualmente trabalhar porque eu tenho medo social, mas o comentário específico que eu recebi sobre a questão trabalhista não é tão importante porque dependia do Novo Testamento. Só que nem o comentário, nem o Novo Testamento me dão uma confirmação 100% de que eu devo, é isso que eu quero dizer, me dão uma confirmação 100% que eu devo trabalhar no secular. Tanto que em 2013 eu fiquei com medo de perguntar. Se eu pergunto isso para a Bíblia e Deus ou outra entidade diz que eu tenho que trabalhar no secular, se não é pecado, quem disse que eu vou ter coragem de fazer isso? Não, e não por causa do voluntariado. Talvez se eu parasse o voluntariado, eu não conseguiria ingressar numa atividade, teria que fazer outras coisas, teria que fazer estudo, curso. Eu não teria como fazer isso em 2013. Então eu nem perguntei porque sabia que se disser que isso é pecado, eu não vou conseguir fazer. Não, nem só por causa do voluntariado. Talvez mesmo se eu não estivesse fazendo nada, nenhuma outra atividade, poderia dar problema. Não, mas então, eventualmente, se disser que tem que trabalhar, mas eu não sei se eu vou conseguir ingressar numa atividade naquele momento. Embora em 2013, para mim, a questão da confiança não era exatamente um problema, mas eu não sei nem se eu vou ter que fazer outras coisas, eu vou ter que fazer eventualmente curso, alguma coisa, mas eu não sei se isso vai dar muito certo. Né? Quero trabalhar mais uma coisa que seja mais fácil, ou a princípio, tipo, poderia ser até uma atividade de 8 horas, mas uma coisa que eu consiga executar. Então, como que eles dizem, não, porque não, mas ele tinha confirmado, porque eu acho que esse é um pouco o argumento. Então você tinha confirmação que tinha que trabalhar, porque eventualmente o Novo e o Velho
Testamento não trouxeram nenhum verso dizendo que a pessoa que precisa de recuperação espiritual não precisa trabalhar no secular. Eu não recebi esse verso, claro, mas isso não é uma confirmação. Aí que tá, isso só é uma confirmação, aí que tá, isso só é uma confirmação no sentido de que eu posso dizer que eu não estou usando o argumento social que aconteceu em 2011 para fundamentar o trabalho, porque esse comentário dependeria do Novo Testamento. Eu só posso dizer isso, eu não estou usando o argumento social, que a crítica que eu recebi. Eu estou usando o Novo Testamento para verificar se a crítica tem algum sentido. E tinha algum sentido. Agora, que esse sentido é o resultado 100% da matéria? Não, mas eu não sei, não entendo de Bíblia suficiente para dizer se há exceções à questão, ou mesmo situações em que a pessoa não deva trabalhar no secular. Mas eu não sei de Bíblia suficiente para isso. Há a possibilidade que sim. E a possibilidade que nem seja obrigado. Mas eu reconheço essa possibilidade. Em 2013 eu sabia disso. Tanto que eu não pergunto. Eu não fui da Bíblia perguntar, porque eu tinha medo que se mandasse eu não ia fazer, porque eu teria medo de fazer. Né? Mesmo tendo até confiança. Eu tinha confiança, mas, poxa, eu tenho confiança, mas quem disse que só com confiança eu vou ser contratado? Aí que tá a questão. Então, se for pecado, poxa, então é complicado, porque se não trabalhar, por isso que eu não consultei. Aquela situação que eu falo do Novo Testamento é só ler o Novo Testamento. Não buscar, não fazer uma pergunta específica para ver. Em 2013 eu tive medo, porque eu não sei se eu vou ser contratado se eu for buscar a atividade secular. Então, mas é pecado. Mas eu prefiro então não saber. Naquele momento eu preferi não saber. Vou tocar o voluntariado, até porque eu gosto. Deixa o voluntariado. Não sei se é pecado, então pode ser que a atividade voluntária seja certa, pode ser que seja errado. Pode ser que não trabalhar no secular seja errado, pode ser que seja certo, ou que não seja algo problemático, ou não tão problemático. E não vou consultar. E não consultei. Ah, mas você não consultou, mas você sabia que o Novo Testamento confirmava. Não, mas não inteiramente. Porque poderia haver versos, mas não só porque poderia ter versos, que diziam que o trabalho do secular não era necessário. Não só por causa disso. Também porque eu tenho medo, no caso, de não conseguir executar a atividade, eu não ser contratado. Mas porque eu tive medo de consultar a Bíblia, então havia possibilidade dos dois lados. Que não trabalhar no secular é pecado, como pode também não ser. Eu deixei na dúvida e continuei na atividade voluntária justamente para ter coragem para um dia de repente fazer essa pergunta, mas era essa a ideia. Tanto que eu falava, que eu trabalhava para ter. Bom, em 2013 até eu já tinha um pouco mais de confiança, mas estou dizendo, para ter mais confiança ainda, para um dia trabalhar no secular, mas era essa a ideia. Quando eu estivesse preparado. Em 2013 eu só queria fechar o ano, né? Só que daí surgiu o TED profissional, e era outra coisa, outras medidas e tal. Então essa questão, porque eles estão tentando dizer, não, se você já tinha confirmação de trabalhar no secular era pecado. Não, mas eu não tenho certeza, eu não fiz pesquisa específica. Aí que tá, eu só quero dizer que o Novo Testamento, não é que o Novo Testamento confirme que tinha que trabalhar no secular. Não, o Novo Testamento confirma que eu não preciso do argumento de qualquer pessoa e que o argumento de qualquer pessoa está sendo colocado abaixo do Novo Testamento para eu trabalhar por causa disso. Sim, tenho algum medo social, mas eu vou analisar alguns critérios, pelo menos alguns comentários que sejam feitos nessa matéria, eu vou analisar segundo o Novo e o Velho Testamento. Isso que eu estou tentando dizer. Esses são fundamentos para eu trabalhar. Agora, eu tenho total conhecimento sobre se deve trabalhar ou não? No secular? Não tenho. Não tenho. Eu reconheço que não tenho. Eu estou usando os versos que eu conheço para fundamentar o trabalho no secular que eu tinha em 2012. Mas isso não é uma resposta última bíblica sobre se deve trabalhar ou não. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu sintetizo para ficar mais fácil. Mas vou deixar isso aqui por enquanto. Acho que respondendo a questão trabalhista vai.